Qual foi a regra mais racista da sua escola? No meu caso, o diretor, Sr. Harris, abria todos os avisos da manhã, lembrando que falar qualquer idioma que não fosse inglês dava punição na hora. Um dia ele falou que tinha ouvido alunos tramando em espanhol e a partir daí começaram a aparecer professores vigiando tudo, corredores, banheiros, até o estacionamento. Bastava uma palavra em outro idioma e eram 3 dias de suspensão e anotação no histórico. O Sr. Harris adorava repetir nas assembleias que inglês era o idioma do sucesso. Lá em casa, a gente só falava espanhol, então passar o dia inteiro na escola sem soltar uma palavra que fosse na minha língua era exaustivo, um estresse só. Minha mãe parou de ir aos eventos da escola depois que uma professora corrigiu o jeito dela falar na frente de todo mundo. Os alunos desligavam na cara dos pais quando ligavam, com medo de responder no idioma de casa e acabar suspensos. Os meninos porto-riquenhos, vietnamitas, haitianos, todos nós andávamos como se fôssemos só metade do que realmente éramos. Nossa voz presa na garganta. Um amigo meu foi suspenso só por chamar a avó em espanhol quando ela foi buscá-lo, e outro perdeu a bolsa de estudos porque xingou em francês sem querer quando machucou o dedo. Eu andava com o celular escondido e no silencioso, porque minha avó, que morava com a gente e só falava espanhol, estava com um problema sério no coração. Minha mãe trabalhava num galpão a 40 minutos dali, e como nem sempre podia atender, eu era o contato de emergência. 2 anos sem suspensão, me ensinaram a engolir as palavras em espanhol antes que escapassem, até quando tentavam me provocar só pra eu responder e me ferrar. Aprendi também uns jeitos de driblar a regra. Quando minha avó ligava na hora do almoço, eu só respondia aham e não, enquanto ela falava, fingindo que estava concordando com alguém falando inglês por perto. Quando ela caiu e precisou me ligar no intervalo, fiquei trancado no banheiro, dizendo só sim e não, morrendo de medo de alguém ouvir. A gente inventou uns códigos, tipo 3 batidas significava tome o remédio, 4 era ligue para a mamãe. Levei 15 minutos pra garantir que ela estava bem, sem nem falar de verdade. E acabei chegando atrasado na aula de química, mas pelo menos não fui suspenso. Achei que conseguiria segurar até me formar, inventando soluções criativas. Minha avó sabia da regra e só ligava mesmo em emergência, mas às vezes esquecia ou se confundia. Tínhamos um esquema. Se fosse algo sério, a vizinha mandava mensagem antes, e aí eu já sabia que precisava sair da escola pra ligar de volta. Mas emergência não segue roteiro. Um dia, na aula de história, meu celular começou a vibrar sem parar no bolso. A vizinha tinha meu número só pra emergência da minha avó, e nunca tinha ligado mais de 2 vezes seguidas. Minhas mãos tremiam vendo as ligações perdidas subirem pra 20, depois 25. Assim que a professora virou de costas, saí correndo pro corredor e liguei de volta. A vizinha gritava em espanhol que minha avó tinha desmaiado e mal conseguia respirar. Ela não sabia o nome do remédio do coração em inglês pros paramédicos, e eles não entendiam nada do que ela tentava explicar. O nome do remédio era parecido com o que minha avó era alérgica, e no desespero, a vizinha misturava tudo. Tentei nosso esquema das batidas, mas ela chorava tanto que não entendeu. Tentei digitar o nome do remédio, mas ela não conseguia mostrar a tela pro pessoal do resgate enquanto segurava o telefone. Dessa vez não tinha gambiarra que resolvesse. Minha avó estava morrendo e eu tive que escolher entre a vida dela e o meu futuro na escola. Saí voando pelo corredor na direção da saída, falando espanhol sem parar, explicando onde estava o remédio no armário do banheiro, terceira prateleira, atrás das vitaminas, no pote branco, não o azul. A vizinha me colocou no viva voz pra eu falar direto com os paramédicos, mas eles também não falavam espanhol, então eu ia traduzindo tudo igual um louco, correndo pro carro. Misturava espanhol e inglês, só queria garantir que desse o recado do remédio do coração e da alergia à penicilina. Depois voltava pro espanhol pra tentar acalmar a vizinha, que perguntava se minha avó ia morrer. Eu estava tão focado em passar as informações certas que nem percebi o Sr. Harris parado na porta principal, me vendo falar o idioma proibido que podia salvar a vida da minha avó. Ele estava com o celular na mão, gravando tudo, com uma cara impossível de decifrar. Minha avó sobreviveu porque os paramédicos souberam não dar o remédio errado. O médico disse que a informação sobre a alergia que eu traduzi salvou a vida dela, que o outro remédio podia ter matado em minutos. No dia seguinte, entrei na sala, e lá estava o Sr. Harris sentado na mesa da professora, notebook aberto, todo mundo quieto. Ele virou a tela pra mim, mostrando a filmagem do corredor e meu áudio falando espanhol no telefone. Quer explicar? Ele falou, puxando um formulário de suspensão já com meu nome. Por que achou que podia ignorar a política do inglês obrigatório? Minhas pernas